Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu começar a ler o texto da mensagem que eu quero compartilhar com você, eu quero fazer um desafio com você. Você topa um desafio que eu vou fazer com você aqui agora, amém? Nós falamos aqui sobre você crescer em influência, você como líder crescer em influência, sim ou não? E demos algumas características. Se você quer crescer em influência, o que você precisa fazer? Alguma coisa serviu para você? Caiu alguma ficha para você assim, cara, eu preciso melhorar nisso aqui. Caiu ou não caiu? Então fica de pé, vamos lá. Se caiu, fica de pé. Vamos lá, meu tecladista, me ajuda aí que daqui a pouquinho vai sair um louvor aqui, bonito aqui, ó. Caiu ficha? Ok. O que você vai fazer agora? Você vai procurar aqui pelo menos 2 pessoas aqui no nosso meio e você vai dizer 2 coisas que você decidiu que vai fazer a partir dessa semana com essa mensagem. Cara, eu decidi que eu vou ser mais assim, mais assado. Vai lá, sai aí, eu quero que você fala. Vai lá, se compromete com alguém aí. Cara, eu decidi isso. Fala aí, o que você decidiu que vai fazer? Ah, eu não decidi nada. Então essa mensagem não funcionou para você. Não foi nada para você essa mensagem. O que você decidiu que vai fazer? O que você decidiu que vai fazer? Já falou aí com seu irmão o que você decidiu? Agora você que ouviu um irmão, vira para esse irmão que ouviu e fala bem assim, cara, eu vou ficar de olho em você, hein? Amém. Glória a Deus. Pode sentar aí, pode sentar. Vamos lá, você vai abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Se encontrou, diga amém. Vamos então ler o texto que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e vá para a terra que eu dou para os filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto até este Líbano, até o rio, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, pois assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, tendo cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andares. Até aqui. Diga amém.
para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Quantos querem ser bem-sucedidos como líderes? Digam amém. Você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Diga amém. Bom, vamos então avaliar isso aqui. Esse texto que nós acabamos de ler fala da trajetória, do início da trajetória de Josué como líder, que estava assumindo já todo o povo. Era o início de um novo tempo para Josué, era o início de uma nova fase para ele. E o que nós avaliamos aqui no final é Deus dizendo para Josué que se ele seguisse todas as orientações que Deus estava dando para ele, ele seria então bem. Todos nós queremos ser bem-sucedidos e crescer na vida, seja na liderança, na igreja, na liderança no trabalho, seja na família. Nós queremos crescer e ter resultados, sim ou não, gente? Pois é. Esse texto, as orientações que Deus ele deixa para Josué nesse texto, elas podem servir para a minha vida e para a sua vida, para nós sermos bem-sucedidos na nossa trajetória. E aí, se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso avaliar o que Deus falou com Josué e como que era a vida de Josué aqui. Vamos lá, se você quiser, você pode começar anotando. Bom, a primeira coisa que eu procuro aplicar na minha vida para poder ser bem-sucedido, de Josué 1:1, diz assim: então Josué, que era servidor de Moisés. Josué tinha um mentor. Ele era servo de Moisés, servia a Moisés, e Moisés era mentor de Josué. A pergunta que eu quero fazer é: quem é o seu mentor? Você serve a quem? A sua vida, você deixa ela debaixo da orientação de quem? Quem é a pessoa que Deus enviou sobre a sua vida para poder te dar direção, te ensinar, para ser cobertura, para você servir? Diz aqui, Josué, servo de Moisés. Você é servo de quem? A quem você serve? Quem você permite falar na sua vida? Quem você permite perguntar sobre o seu casamento, como está? Quem você permite perguntar como é que está a sua vida financeira? Quem você permite entrar na sua vida, nas tentações que você tem por aí? Quem é que você permite? Tem gente que não consegue ter muito sucesso porque não permite ninguém entrar na sua vida. Não quer ter ninguém como mentor e não quer servir a vida de ninguém. Ou quando faz só para cumprir tabela. Faz só para poder dizer que não está fazendo, para não dizer que não está fazendo. Porque na verdade não serve, na verdade não é transparente, não deixa ninguém entrar na sua vida. Esse é o primeiro passo. Gente, nós precisamos de pessoas que elas tenham liberdade para poder falar conosco, para entrar em áreas da nossa vida. A Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. Nós precisamos ter pessoas para entrar em áreas importantes da nossa vida e nos direcionar e nos orientar. E Josué tinha. Olha só. Que coisa importante que eu aprendo na vida de Josué, que deve ser aplicado nos nossos dias hoje. Josué, ele venceu as batalhas da vida porque ele sabia de onde ele era. Ele tinha uma raiz de ensinamento e ele conseguia vencer as batalhas com tudo aquilo que ele tinha aprendido com o seu mentor. A sua base era o seu líder Moisés, ele aprendia com ele. E você está aprendendo com quem?
Sabe o que eu vejo que está faltando hoje, gente? É nós desenvolvermos raízes no nosso discipulado. É gente que tem um mentor só durante um tempo, tem prazo de validade. E esse prazo de validade acaba quando o mentor começa a entrar em alguma área que o cara não queria que ele entrasse. Aí o prazo de validade acaba e ele fala bem assim: quero outro. Eu quero outro discipulador. Você não dá mais não, tá? A gente está tendo conflito de ideia. Ué, no início não tinha, por que agora está tendo? A gente está tendo conflito, eu vou buscar outro mentor. E aí não cria raiz. E fica dando volta na liderança, volta nos mesmos problemas. Não desenvolve raiz com o discipulador, não desenvolve raiz com o ministério onde Deus plantou. Gente, o que mais se vê por aí é gente que mudou de igreja 20 vezes. Que raiz que você tem? Quais são as raízes do ensinamento que você tem para você enfrentar as batalhas na vida e vencer? Você é mentoreado desde muito tempo por quem? Ou você muda toda hora esse mentoreamento no que diz respeito a uma igreja local que Deus plantou você? Isso muda toda hora. Como é que fica a sua cabeça? Como é que você enfrenta lutas? Qual é o ensinamento que você vai seguir? Então, se eu quero ser bem sucedido, eu preciso ter raízes com um mentor e com um lugar onde Deus me planta. A Bíblia fala em Lucas capítulo 6 que existiam duas casas que foram construídas. Uma casa foi construída na rocha e a outra casa foi construída na areia. E diz que a casa que foi construída na areia, na hora que veio a tempestade, veio o vendaval, a casa da areia, o que aconteceu? Ela desmoronou. Agora, a casa construída na rocha, na hora que veio a tempestade, o vendaval, ela permaneceu firme. Por quê? Estava edificada em raízes profundas. Essas raízes profundas é o mentor que eu decidi caminhar durante muito tempo. É o ensinamento que eu decido ali caminhar há anos. Isaías capítulo 54, versículo 2 fala de firmar bem as estacas. O texto diz: amplia o lugar da sua tenda, estenda as cortinas das suas habitações, não impeça, alonga as tuas cordas e fixe bem as tuas escadas. Ora, as suas estacas, melhor dizendo, como que eu vou construir uma casa que ela é ampla em crescimento, uma casa que cresce, se as minhas estacas não estão profundamente lá embaixo? Eu tenho que firmar bem as estacas. E aí, qual é o relacionamento firme que você tem com o seu discipulador? Está firme esse relacionamento? Ah, pastor, mas de vez em quando a gente dá choque. Mas marido e mulher também dá choque. Quantos dão choque? Diga aleluia. E aí vive 30 anos, 40 anos, 50 anos. Mas não largo da minha esposa de jeito nenhum. Ela não larga de mim de jeito nenhum. Porque raiz profunda. Quantos estão com a esposa do lado aí? Levanta a mão para eu ver. Então fala para ela aí, o esposo, assim: você me dá muito trabalho, mas eu não vou te largar não. Fala para ela isso. Aí a esposa fala para o marido: às vezes você me incomoda, mas eu vou aguentar você até o final. Agora, gente, quando nós temos uma pessoa que Deus envia para poder cuidar da nossa vida como discipulador, às vezes ele incomoda a gente. Incomoda ou não incomoda? Incomoda. Ah, cara, mas eu vou ficar aqui com esse cara. Quantos podem dizer amém? Josué fez isso. Ele tinha raízes profundas com seu discipulador, com seu mentor. Josué aprendeu a orar com seu mentor. Ele desenvolveu experiência e cresceu com seu mentor. Se você avaliar, Josué aprendeu a orar com Moisés. Lembra quando Amaleque estava lá, Israel lutando contra Amaleque, e estava Moisés, Arão e Hur lá em cima no alto do monte. Eles estavam com a vara de Deus fazendo o quê? Intercedendo.
E quando eles estavam intercedendo, Josué estava lá na vitória e tal, e ganhando. E diz a Bíblia que quando Moisés abaixava a vara, meio que cansava de interceder, aí Josué começava a perder a batalha. E aí o Josué, quando via que o Moisés levantava e voltava a levantar a vara e interceder, então Israel prevalecia. Aí o que Josué aprendeu? Cara, o segredo de vencer é fazer igual meu líder fazia. É não desistir de orar, de interceder e de buscar a presença de Deus. Aleluia! Então olha, o que eu vejo é que Josué, ele aprendeu a orar com seu mentor. Ele aprendeu a orar como Moisés orava. Olha, quando Deus coloca o povo diante do Mar Vermelho, Moisés conversa com Deus. Deus, e agora? O que é que eu faço? Josué estava do lado e viu. Foi por isso que Josué, quando ele chega diante das muralhas de Jericó, ele vai lá e ele ora, ele fala: Deus, agora o que eu faço? E Deus fala para ele: dá 7 voltas, 7 dias, no último dia dá 7 voltas, e aí dá um grito. Ele aprendeu com o seu líder. Quando Josué está entrando em batalha com o exército, ele estava no campo do exército inimigo, não conhecia muito bem aquele território, e aí se escurecesse, eles tinham grande probabilidade de perder a batalha. Aí o que Josué fala? Meu Deus, não pode escurecer. E aí ele faz uma oração, lembrou do seu líder, aprendeu com o seu líder, e aí ele faz uma oração: Senhor, segura aí esse sol aí, sol detenha-te, lua quieta-te no lugar. E aí você sabe, na verdade não foi o sol e a lua que parou, foi a terra que parou. O cara faz uma oração que a terra para, mas ele aprendeu a fazer esse tipo de oração que realiza coisas impossíveis com quem, gente? Com seu líder. Bom, 2 coisas eu quero trazer como ensinamento. Primeiro, talvez você é um liderado que tenha um líder de oração, o cara é sério, tem experiência com Deus, e você está caminhando com ele já há 5, 10 anos do lado, e você não aprendeu a ser um homem de oração igual a ele é. Quer ser bem sucedido? Veja as experiências de oração que o seu líder tem, que o seu discipulador aprenda com ele como é que ele está fazendo, pergunta para ele como é que é o devocional dele, aprende com ele. Agora é para o lado do líder. Talvez você é um líder, você tem um monte de gente que Deus enviou para você cuidar, só que você não é exemplo nenhum de oração. Os caras não aprendem a orar com você, porque você nunca compartilhou como é que você ora. Eles nunca viram uma resposta de oração, de milagre que você teve. Eles nunca viram você vencer uma grande adversidade porque você orou. E aí eu, como líder, preciso mostrar para o meu povo: gente, olha, quando nós estamos em dificuldade, em batalha na igreja, eu reúno todo mundo, vamos orar. E colocamos lá o propósito para orar, até a resposta vir, a resposta vem. E aí eles aprendem: cara, se a gente orar, Deus age. Mas o líder precisa fazer isso. Moisés fez isso, e Josué aprendeu com ele. Nós hoje estamos com um propósito lá na nossa igreja de todo dia, 5 horas da manhã, estar orando pelos projetos da igreja. Todo dia, 5 horas da manhã, vai lá. E sabe quem é que encabeça os projetos? Os pastores da igreja. Cada um tem um dia. Meu dia é segunda-feira. Terça-feira é dia de outro pastor. E aí os milagres vão acontecendo e todo mundo vai aprendendo que os milagres estão acontecendo porque os pastores são os primeiros a estar orando, e nós estamos aprendendo com eles. Quantos podem dizer aleluia? Jeremias capítulo 29, versículo 13, um texto muito conhecido que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Os meus liderados precisam ver eu buscando a Deus de coração, gente. Precisam saber isso de mim. Eu não conto por vaidade, eu conto porque eu quero ensinar. E eu quero te dizer isso: não conta por vaidade, não conta para querer se auto-exaltar, mas conta para ensinar. Cara, eu estava passando isso, cara, entrei num propósito de oração, eu e a Valéria. Cara, o negócio mudou. Ó, nós estávamos orando tantos dias, jejuamos tantos dias. Aí o cara está passando por um problema semelhante, o que ele vai lembrar? Cara, o meu passou por um problema assim, e ele, a esposa, o horário, o negócio, milagre veio. Cara, eu vou fazer isso também. Glória a Deus.
Quer ser bem sucedido por onde andar, tem que ter essa vida de oração. Outra coisa que eu vejo, se eu quero ser bem sucedido, eu não posso deixar a minha mente ficar aprisionada com as coisas ruins que aconteceram no passado. Deus queria que Josué fosse bem sucedido, e aqui no versículo 2 ele diz assim: olha Josué, o meu servo Moisés já é morto, pega agora esse povo e conduza eles, atravessa o rio Jordão e leva eles à terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. O que Deus estava querendo fazer com Josué? Josué, esquece esse problema de Moisés ter sido morto. Josué era apegado demais a Moisés. E quando Josué perde Moisés, ele estava naquele sentimento de perda, de dor. Poxa, por que Deus deixou acontecer isso? E Deus dá ali um ensinamento importantíssimo para Josué, dizendo: Josué, vira a página. Josué, esqueça as dores do passado, esqueça aí esse problema, esqueça, deixa que o problema lá com Moisés, eu cuido dele, eu estou cuidando dele, vira a página. Moisés já está morto, já era. Posso falar? Tem gente que não consegue ter resultado e não é bem sucedido porque fica amarrado a coisas que não deram certo no passado. São coisas que você perdeu no passado. Até hoje o seu coração fica amarrado nisso. Até hoje você fica pensando que te traíram, que te abandonaram, que você foi para um projeto, no meio do projeto não deu certo, e a sua mente está aprisionada. Se você quer ser bem sucedido, a palavra de Deus para você é: esse negócio já é passado, eu já virei a página, é você agora se preparar para uma nova história que eu quero escrever na sua vida. Esqueça o que passou, porque o que passou já era. Amém? É um momento difícil, de perda, dor, mas o que Deus falou para Josué foi: levante agora, porque você tem um compromisso de conduzir esse povo lá para a terra que eu jurei aos pais dele que daria. É isso aqui que eu penso, gente. Que nós não podemos ficar com o nosso coração preso, amarrado às coisas ruins que aconteceram no passado, porque Deus está colocando pessoas com responsabilidade para nós podermos fazer essas pessoas crescerem. Tem gente que os projetos seus da família, os seus projetos de casa estão parados e estão travados porque você sofreu alguma perda talvez há 2 ou 3 anos atrás, e os teus filhos estão lá querendo ver você reagir, pai. Os teus filhos estão querendo ver você reagir, mãe, e o seu coração está preso lá naquela perda. E aí o que você precisa entender é que você tem uma responsabilidade. Você precisa levantar a sua cabeça e reagir, porque Deus confiou essas crianças na sua mão para você ir e arrebentar a boca do balão, conseguindo conquistar resultado, esquecendo que não deu certo para trás. Precisa resolver os problemas da sua vida hoje. E não ficar amarrado às coisas que não deram certo. Já disse o apóstolo Paulo: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu vou olhar para frente, prosseguir para o alvo. Se eu quero ter uma caminhada bem sucedida, como Deus prometeu para Josué, eu vou precisar de ser um homem ou vou ser uma mulher que acredita que o impossível é possível. Diga comigo assim: eu acredito que o impossível é possível. Como assim? Josué precisava pegar aquele povo que ele ainda não tinha conquistado o coração, ele ainda estava crescendo em nível de influência, pegar aquele povo e fazer aquele povo atravessar o rio Jordão. Aquelas mulheres com crianças, eles ainda não confiavam totalmente em Josué como confiavam em Moisés. Cara, pegar aquele povo todo e fazer eles atravessar o rio Jordão era impossível. Só que um líder que ele é bem sucedido na sua trajetória, ele acredita no impossível. Josué manda o pessoal botar os pés dentro da água. Josué fala: vamos lá, os sacerdotes vão lá na água, e quando os sacerdotes colocarem a arca dentro da água, essa água vai parar e todo mundo vai poder passar tranquilo. Vamos lá que vai dar certo. Olha só,
É o cara que acredita no impossível. Se eu quero ter uma trajetória bem sucedida, eu preciso ser um líder que acredita no impossível. Não está ninguém acreditando em nada, mas eu vou dar o passo, vou botar o pé dentro d'água, vou encarar o que tem que encarar, vou enfrentar o que tem que enfrentar, vou resolver o que precisa ser resolvido, porque eu acredito que Deus está comigo nesse negócio. Eu vejo que muitas pessoas, elas não conseguem ter muito resultado na sua liderança porque elas não acreditam que o impossível pode ser possível. Elas ficam com medo de dar o passo, com medo de colocar o pé dentro d'água, com medo de fazer o que precisa ser feito. Posso falar? Tem gente que tem menos experiência que você em alguma área, tem menos dinheiro do que você, tem menos influência com pessoas, mas conseguiram alcançar algumas coisas que você não alcançou. E por quê? Porque elas botaram o pé dentro da água e você ficou com medo. Fala, ai. Então, se eu quero experimentar, cara, eu vou botar o pé dentro da água, eu vou fazer. Sabe uma das coisas que eu acredito que é assim uma característica que Deus tem me dado, que tem gerado resultado? Eu vejo uma coisa, sinto que Deus colocou no meu coração, eu vou lá, boto o pé e falo, cara, eu vou fazer. Tem um monte de coisa que está aqui na sua mente, um monte de ideia que Deus plantou no seu coração. E Deus me trouxe aqui nesse dia para dizer para você: levanta essa semana e vai fazer esse negócio. Vai fazer. Você precisa acreditar que o impossível pode ser possível. Vai fazer. Mas eu não sei se vai dar certo. Ok, bota a mão e vai fazer. Olha uma coisa que parecia impossível, Josué, ele vai lá e, cara, o cara consegue fazer o negócio. Ele já sabia que o povo que ele assumiu a liderança era um povo questionador, murmurador, reclamava demais com Moisés no deserto. Reclamava ou não reclamava? Você lembra das histórias do povo com Moisés? Lembra, Bispo Júlio? Nossa, o povo reclamava, murmurava, queria apedrejar Moisés. E aí Josué assume aquele povo complicado. Só que o que acontece? O Moisés, ele era o líder, cuidou do povo desde o início. Josué não, Josué herdou. E aí, meu irmão, você cuidar do povo desde o início é uma coisa, você herdar é outra coisa. E aí o Josué, cara, vai ser muito difícil colocar esse povo complicado em ordem. Ô gente murmuradora, ô gente sem fé, ô gente incrédula, ô gente problemática. Fala, ai. Josué falou, eu vou conseguir, Deus vai realizar o impossível, vai me dar graça e eu vou conseguir colocar esse povo difícil em ordem. Você não sabe que Josué consegue colocar o povo difícil em ordem e o povo começa a obedecer tudo que Josué fala? Ele consegue colocar o povo difícil em ordem. Tem gente que fica pensando assim, cara, eu preciso para poder algumas coisas funcionarem, eu preciso colocar lá a minha casa em ordem, preciso colocar a minha célula em ordem, os líderes lá da minha igreja em ordem, mas o povo é tão difícil, cara. O povo é tão complicado. Pois é, Josué também pegou um povo assim, mas ele acreditou de que o que era impossível pode se tornar possível, que se a mão de Deus colocar ali naquele pessoal, naquele grupo de gente, tudo pode mudar e o negócio vai dar certo e você vai crescer e o milagre vai acontecer. Aí tem gente que não aplica um projeto na célula, na igreja, em algum lugar, que fala, cara, não vou fazer porque esse povo não vai embarcar. Meu povo é muito difícil, pastor Bruno, você não sabe não, meu povo é complicado demais. O povo de Josué também era. Mas ele acreditou. Então você tem que acreditar. Fala, cara, eu vou fazer o negócio acontecer lá. Amém? Eu vou fazer esse negócio acontecer. Olha aqui quantas pessoas que elas acreditaram no impossível e realizaram grandes coisas. Gideão é um exemplo disso.
O camarada, ele recebe uma missão, um encargo de Deus de lutar contra os midianitas para acabar com a perseguição sobre Israel. E aí Gideão, ele tem lá um monte de gente com ele, naquele monte de gente, milhares de pessoas mostram ali gente medrosa, mostra gente covarde, e aí Deus vai eliminando aquilo tudo, fala assim, não tem problema, você pode ter aí um monte de gente que é covarde, tira os medrosos, e aí o Gideão fala, mas agora sou eu, pequenininho, mais 300 homens, e aí Deus fala, o problema não é a quantidade de homens que você tem do seu lado, o problema é a sua confiança em mim. Você pode ter só 2, mas se você confia em mim, você tem uma multidão. Você está entendendo o segredo? E aí o Gideão consegue vencer os midianitas com 300 homens. E aí você fica olhando a igreja dos outros que tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 20.000 e fala assim, cara, para eles que é fácil, que tem 20.000. Não, meu filho, se você confiar em Deus, você pode ter 1 discípulo, 2 discípulos, se a mão de Deus estiver com você, porque você acredita que Ele pode fazer o impossível, se prepara para o milagre acontecer, aleluia. O problema é que nós desmerecemos esse 1, 2. Gideão não desmereceu os 300. Quem são os 300 que você tem do seu lado hoje? Acredite neles. Bom, Isaías, ele fala para Deus, pai, eu sou incapaz, não consigo falar direito, o Senhor me chamou como profeta. Como é que o Senhor me chama como profeta se eu não consigo falar palavras legais? Eu tenho uma boca suja, meus lábios são impuros. E Deus fala, não tem problema, só quero que você acredite em mim. Você acredita em mim, Isaías? Sim, acredito. Então vem um anjo, tira a brasa viva do altar, toca nos lábios de Isaías. E agora Isaías, ele está com os lábios purificados e vai ser um dos maiores profetas da Bíblia. E aí você talvez, cara, mas eu tenho essa dificuldade, eu não consigo memorizar as coisas, eu não consigo guardar, eu não consigo aplicar as estratégias que o pessoal ensina, é muito difícil as coisas. Não, eu não quero saber se é muito difícil, se você tem deficiência, eu quero saber de uma coisa, você acredita que Deus está agindo na sua vida? Se você acredita, se prepara, porque Ele vai mandar anjos em seu favor para poder agir e manifestar milagre, maravilhas, sinais e coisas poderosas. É só falar, cara, eu acredito em Deus. Quem me chamou para poder estar liderando uma célula foi Deus, para liderar essa igreja. Quem me colocou como pastor dessa igreja foi Deus, eu acredito nisso. Uma outra coisa que eu vejo, se eu quero ser bem sucedido na minha liderança e nas áreas importantes da minha vida, eu preciso trazer à memória as promessas que Deus um dia me fez. Tem gente que se esqueceu das promessas que Deus um dia fez. Aqui no versículo de número 3, olha o que Deus fala para Josué. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou dar para você, assim como um dia eu prometi para Moisés. Diga uau. O que Deus estava fazendo com Josué era lembrando da promessa. Olha, um dia eu prometi para Moisés que todo lugar que vocês pisarem vai ser de vocês. Lembra disso? E aí eu quero trazer a sua memória agora. Lembra quando Deus te chamou, o que Deus prometeu para você? A respeito do seu chamado ministerial, a respeito da sua liderança como pastor de uma igreja, a respeito da sua família, a respeito dos seus filhos, a respeito do que Deus fez promessas para você. Traz isso à memória agora. Isso precisa renovar o seu ânimo e a sua força. Lembra quantas promessas que Deus fez para você? Lembra? De vez em quando eu paro, quando eu estou orando, e eu fico só lembrando de tudo que Deus me prometeu, coisas que ainda não aconteceram, mas eu sei, vai acontecer, porque a Bíblia diz que Deus é fiel. Se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele promete, Ele cumpre. Eu fico gravado nisso. Isso me dá ânimo, isso me fortalece, isso me motiva. Foi isso que Deus quis fazer com Josué. Ele queria trazer a memória de Josué para Josué não desanimar, não desistir do sonho. E a mesma coisa é comigo e com você.
O objetivo de trazer à memória as promessas é: não desista dos sonhos, não desista, não desanime. Tenha convicção de que a promessa de Deus vai se cumprir. Pastor, mas é muito difícil. Como é que hoje está mostrando tudo o contrário? As lutas que eu tenho na igreja é muito grande, as lutas com os líderes são muito grandes. Você não sabe o que eu estou passando lá na minha casa. Isso é muito difícil, parece até impossível. Pois é. Lucas capítulo 1, versículo de número 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Essa situação difícil que você está passando na sua casa lá, que você acha que não tem mais jeito, eu preciso dizer, não é impossível para Deus. Ele pode mudar essa história. O que está acontecendo lá na sua igreja, pastor, pastora, está na pressão, você não vê, cara, eu não vejo uma saída para isso. Não é impossível para Deus. Não é, não é. Olha, num piscar de olhos pode mudar tudo. Num simples piscar de olhos pode mudar. Você pode dormir de um jeito e acordar com o outro falando: meu Deus, o que aconteceu? Aleluia. Bom, outra coisa, se eu quero viver uma trajetória bem sucedida, eu preciso acreditar que Deus quer me abençoar com grandes coisas. Deus quer entregar para os seus filhos grandes conquistas. O que Deus falou lá: olha, Moisés, eu vou te dar essa terra até o deserto deste Líbano, até o grande rio Eufrates. Eu vou te dar coisas grandiosas. E aí eu vejo, cara, se eu quero ser uma pessoa bem sucedida, eu preciso ser um homem de fé que acredita nas coisas grandiosas que Deus quer me abençoar. Deus quer me dar grandes conquistas e não pequenas conquistas. Salmo 95, versículo 3 diz: porque o Senhor é um Deus grande, um rei grande sobre todos os deuses. Se Ele é um Deus grande, eu quero receber dele coisas grandes. Eu quero que a igreja ela venha expandir para lugares que ela vai se tornar algo grande. Eu quero que os líderes da célula da minha igreja se tornem grandes pastores. Você quer isso? Começa a profetizar. Os líderes de célula da minha igreja, eles vão ser grandes pastores, vão ser enviados para outros estados. Vou abrir igreja no São Paulo, Rio de Janeiro, no Mato Grosso. Vou espalhar, vou para tudo quanto é lugar, porque nós vamos experimentar de Deus coisas grandes. Pensa comigo. Esses caras que estão crescendo hoje no Brasil, que tiveram uma história pequenininha, você já deve ter lembrado de uns 3 aí. Esses caras começaram pequenininho, e hoje esses caras estão ganhando o Brasil. E sabe por que eles estão ganhando o Brasil? Porque desde quando eles eram pequenininhos, eles pensavam grande. Deus é um Deus de coisa grande. Deus é um Deus de coisa grande. O problema é que quando nós nos deparamos com as dificuldades e barreiras, nós achamos: não, Deus é um Deus de coisa grande, mas não é para mim. Deus é um Deus de coisa grande para aqueles que acreditam em coisas grandes, mesmo quando passam lutas, adversidades e barreiras. Você não acha que esses caras passaram por lutas, adversidades, barreiras, passam até hoje, mas continuam pensando que Deus pode dar coisas grandes? Deus é um Deus grande, gente. Se eu quero ser bem sucedido, palavra de Deus para Josué: Josué, se você quer ser bem sucedido, você vai precisar de ser forte e corajoso. Diga comigo: forte e corajoso. Gente, só cresce na vida quem é forte, quem aguenta pressão, quem aguenta paulada, quem aguenta as setas malignas. Existem momentos na nossa trajetória como líder que vem pressão emocional, pressão física, pressão espiritual, e aí o cara precisa ser forte, inabalável, falar: cara, eu não vou arredar o meu pé daqui.
Eu não vou desviar do meu propósito. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar esforçando. Mas talvez você foi atingido, machucou um braço, não tem problema, eu vou só com um. Mas machucou uma perna, não tem problema, eu vou capengando com uma perna. Mas eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar. Está entendendo? Se for, talvez você perdeu alguém. Você perdeu gente da sua igreja. Cara, teve um problema lá, perdi uma pessoa importante na minha célula. E aí se isso ficou meio abalado, você vai parar porque você perdeu uma? Não, agora mesmo que você tem que ser mais forte. Agora mesmo que você tem que reagir, irmão. Agora mesmo que você tem que trabalhar com tudo, irmã. Tem que ser forte. Esses dias nós estávamos fazendo um discipulado com a equipe de pastores. E uma das perguntas que nós fizemos foi: o que mais motiva você a orar? E aí a minha resposta nessa pergunta, eu participo também, o que mais me motiva a orar é quando eu estou passando por perseguição e por sérios ataques do inimigo. Sabe aquela história quando o negócio está, eu estou perdendo, é aí mesmo que eu fico com raiva, eu falo: agora, capeta, você vai segurar. Você está entendendo? Ser gente forte. Agora mesmo que eu vou orar. Josué precisava ser forte para não ser igual aos outros israelitas, que na hora da pressão, na hora da luta, pensaram em olhar para trás. Agora ele era o líder e ele precisava ser forte. Você é o líder, precisa ser forte. Joel capítulo 3, versículo 10 diz: forjai as espadas das vossas relhas, do seu arado, e também as vossas lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, bata no peito, diga assim: eu sou forte. É o que diz aqui. O fraco tem que dizer o quê? Cara, eu sou forte. Olha o que diz 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo falando: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é aí então que eu sou forte. Aleluia. Você está entendendo? Isso é o segredo. Você pode estar numa pressão violenta aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Só Deus sabe o que você está passando, minha irmã. Pois é, o que Deus está falando para você: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. E por que o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte? Quando eu sou fraco que eu sou mais forte? É o que ele diz: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida, na minha fraqueza. É quando eu estou fraco que eu começo a orar, e aí todo mundo vê que quem age em mim não sou eu, mas é o poder de Deus que se manifesta. Outra, se eu quero ser bem sucedido, sabe o que Deus fala para Josué aqui? Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Anda direitinho, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha-se firme no propósito. Tem gente que não consegue ser bem sucedido porque toda hora muda de propósito, toda hora desvia o caminho, toda hora quer uma coisa diferente, toda hora o diabo vem para você, você está indo aqui nessa direção, o diabo vem com uma bandeja bonitinha para você: vem cá neném, vem cá neném, vem cá neném. Aí você sai de lá daquilo que você estava e vai para o dele. E aí daqui a pouquinho outro propósito. Quando vai ver, você não foi bem sucedido em nada, porque você toda hora desviou para a direita, para a esquerda e virou para trás. E aí você foi confundido. E aí você está com milhões de coisas na sua cabeça, mas não seguiu nada. Seja firme no propósito. E por último, para terminar, quando Deus fala para Josué não olhar para a direita e para a esquerda, Josué estava falando: siga as leis que eu ensinei para o meu servo Moisés.
siga essas leis. O que Deus estava querendo dizer é: não faz coisa errada, não caia no erro de cometer pecado. Quer ser bem sucedido, irmão? Fica vigilante para você não fazer coisa errada. Talvez você quer ser bem sucedido e crescer na igreja, e tem um monte de caminho que você pode pegar mais curto, mas que no final vai te trazer prejuízo. Fica firme aguentando o tempo de Deus. Talvez você quer crescer lá na empresa e vai entrar um dinheiro mais fácil para você lá. Faz isso não. Fica firme, porque o pecado pode destruir todo o projeto de crescimento que Deus tem para você, para sua casa e para sua família. Quantos podem dizer amém? Fica de pé que eu quero orar com você. Abra sua mão para receber uma palavra que eu vou liberar na sua vida, para você ser bem sucedido se você fizer tudo o que é certo. Olha o que diz aqui o versículo de número 5, palavra de Deus para Josué, para mim e para você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, pois assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. O que eu quero profetizar é que Deus não vai desamparar você. Todo inimigo que se levantar contra você para tentar travar a sua trajetória, Deus irá abater. Deus irá eliminar todos os adversários que se colocarem no seu caminho. Nenhuma maldição contra a sua vida prevalecerá, nenhuma bruxaria, nenhuma palavra de maldição, nenhum espírito de inveja vai atingir sua casa, seu casamento, seu ministério. Deus vai abater todos os seus adversários e você vai continuar a sua trajetória de vitória. Você recebe isso? Diga glória a Deus. Olha o que é que mais diz. Além de abater todos os seus adversários, eu não te deixarei e não te desampararei. O que eu quero profetizar é que nos momentos difíceis de grande pressão, você não vai ser desamparado. Deus vai tomar você pelas mãos, Deus vai segurar você no colo. Você vai passar pelo vale da sombra da morte e você não vai temer mal algum, porque o Senhor estará contigo. Ele vai estar ao seu lado, Ele vai estar ao seu lado nos momentos difíceis da vida. Ele vai estar do seu lado, aleluia. E a última palavra que eu vou profetizar sobre a sua vida está no versículo de número 9, que diz assim: não te mandei eu, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, não tenha medo e nem se espante, porque o Senhor teu Deus, Ele estará contigo por onde quer que andares. Eu quero declarar que seja para a direita ou para a esquerda, seja no estado do Goiás, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja na sua célula, seja no seu trabalho, seja na igreja local, por onde você estiver, a boa mão de Deus estará sobre a sua vida. Você vai ser bem sucedido, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, minha irmã. Tudo que você colocar a sua mão vai dar certo, porque eu profetizo a graça e o favor de Deus sobre a tua vida, para que coisas grandes aconteçam e ninguém vai entender nada, e isso será chamado favor de Deus. Favor de Deus. Se você recebe isso, dê um aplauso bem forte e abra a tua boca para glorificar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não desiste não, minha irmã. Não desiste não, meu irmão. A pressão, ela pode estar aumentando.
mas foi Deus quem escolheu e quem chamou você para conduzir esse povo e levar até aquela terra. Foi Deus que escolheu. Seja forte e seja corajoso, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Dá um abraço em umas 5 pessoas aí e diga: você é um escolhido de Deus. Diga: você é uma bênção de Deus.